A Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve seu início por volta de 1750, com o surgimento das máquinas a vapor na Inglaterra. Foi mais uma etapa da evolução tecnológica da humanidade. Podemos dividir essa evolução tecnológica em 3 etapas. A primeira fase foi a do artesanato, na qual cada artesão era dono de suas ferramentas, controlava o ritmo da produção e determinava o valor final de cada produto. A segunda etapa acontece no final da Idade Média, quando surgiram as primeiras manufaturas. Agora os capitalistas controlavam o processo produtivo, eram os donos das fábricas, determinavam o ritmo da produção e o valor final das mercadorias. Aos trabalhadores cabia apenas o recebimento de um salário mensal. A partir do século XVIII, a história da humanidade entra na terceira fase, a Era Industrial. A partir de 1750, a Inglaterra cria a máquina a vapor e dá um grande salto no desenvolvimento tecnológico. 4 fatores determinaram o pioneirismo inglês. Seu subsolo possuía grandes reservas de carvão mineral. O carvão era a principal fonte de energia das novas fábricas. Havia ainda as grandes reservas de minério de ferro, material utilizado na construção das máquinas. Uma grande quantidade de desempregados vivendo nas cidades inglesas podia ser usada como mão de obra barata. E, por fim, a burguesia inglesa havia acumulado muito capital, podendo investi-lo na construção de grandes fábricas. A Revolução Industrial tornou a Inglaterra a maior potência econômica do século XVIII. Porém, a riqueza estava concentrada nas mãos de uma minoria, a burguesia, que ostentava uma vida de luxo e mordomias. A maioria do povo inglês, ao contrário, era miserável, recebia salários irrisórios e mesmo crianças eram empregadas nas mais diversas atividades, sendo submetidas a longas jornadas de trabalho que duravam em média 15 horas diárias. Os capitalistas preferiam contratar mulheres e crianças, pois seus salários eram mais baixos do que os salários pagos aos homens adultos. Apesar de todas as injustiças sociais, a primeira fase da Revolução Industrial foi marcada por descobertas e invenções extraordinárias, como o trem e um navio a vapor. Por volta de 1850, o mundo passa a viver a segunda fase da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. As máquinas se tornam cada vez mais automatizadas e o nível de consumo das pessoas mais pobres também aumenta. A partir de meados do século XX, a humanidade entrou, segundo alguns pesquisadores, na terceira fase da Revolução Industrial. Esse período se estende até os dias atuais, sendo marcado pelo uso de computadores e o desenvolvimento da robótica. Também no século XX, os movimentos sociais se fortaleceram, garantindo aos trabalhadores a conquista de inúmeros direitos sociais. Embora o nível de vida das populações venha melhorando progressivamente, a industrialização mundial foi incapaz de acabar com antigos problemas sociais, tais como a fome, a miséria e os preconceitos. Além disso, a exploração irracional e desenfreada dos recursos naturais em nome da satisfação pessoal e do consumo tem posto em perigo a própria vida na Terra. Assim, é importante que paremos para refletir sobre as conquistas alcançadas pela humanidade e os desafios para o futuro próximo.